Olá, tá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo este vídeo. Vamos dar continuidade, meus amados irmãos, nos nossos estudos deste trabalho aqui, Judaísmo Nazareno e Sadoc Ben Derek. Estamos fazendo a narrativa da verdadeira história dos discípulos de Yeshua. Paramos aqui nessa outra parte, agora vamos ver a parte histórica de como tudo aconteceu, né? Vamos começar com Egésipo, uma testemunha ocular. Egésipo foi um escritor nazareno que viveu durante os anos 110 a 180 depois de Cristo, cujo provável nome em hebraico foi Ragikfá, Eusébio de Cesareia. Escreveu que Egésipo pertenceu à primeira geração de sucessores dos apóstolos, o que o credencia como historiador. Registrou Egésipo boa parte da tradição oral dos apóstolos e as compilou em uma obra chamada Memórias, em 5 volumes, escrevendo-as segundo o relato de Eusébio em hebraico e aramaico. Infelizmente, a monumental obra deste discípulo de Yeshua está perdida. Porém, no livro Histórias Eclesiásticas, Eusébio de Cesareia, 265 a 339 anos depois de Cristo, citou alguns trechos do Tratado de Egésipo, que ainda não havia desaparecido. Por conseguinte, serão investigados os preciosos relatos históricos de Egésipo, cabendo advertir que se tomou a liberdade de colocar algumas palavras da obra Memórias em hebraico, língua original de seus escritos. No livro 5 de suas Memórias, escreveu Egésipo, sucessor na direção da Querrilá, congregação, junto com os apóstolos Jacó, significa Tiago, o irmão do Senhor. Todos dão-lhe o sobrenome de Justo, Hatzadik, desde os tempos do Senhor até os nossos, pois eram muitos os que se chamavam Jacó, Tiago, mas somente este foi santo desde o ventre de sua mãe. Não bebeu vinho, nem bebida fermentada, não comeu carne, sobre sua cabeça não passou tesoura nem navalha, e tampouco ungiu-se com azeite, nem usou do banho. Ante a declaração transcrita, percebe-se que após a morte de Yeshua, a liderança dos apóstolos contou com a participação de Jacó, Tiago, irmão do Machia. Isto derruba a ideia católica de que Pedro, Kefa, foi o primeiro papa, ou líder dos discípulos. A bem da verdade, segundo o texto visto acima, a liderança foi compartilhada coletivamente entre os apóstolos emissários. E Jacó, Tiago, em dado momento de sua obra, Egésipo destaca Jacó como o principal líder dos emissários, os apóstolos. Outro elemento importante extraído da passagem transcrita diz respeito ao fato de que Jacó não bebeu vinho e nem passou navalha na sua cabeça desde o ventre de sua mãe, ou seja, era nazireu. Consoante a descrição da Bar Midá, número 6, deduz-se então que a Torá, lei, era praticada pelos discípulos mesmo após a morte do Machia, uma vez que o voto de nazireu, é uma instituição da Torá, e Jacó nunca desfez o voto enquanto viveu. Egésipo narra que muitas autoridades judaicas creem que Yeshua
era o Machia, enquanto seus opositores temeram, dizendo: todo o povo corre perigo ao esperar o Machia em Yeshua. Livro 5 de Memórias, página 48. Isso demonstra que um número considerável de judeus aceitou o testemunho do Machia, o que é confirmado pelas Escrituras Sagradas. Lá em Atos 20 e 21, lemos o seguinte: ao ouvir o relato, eles louvaram Elohim, mas também disseram: vejo, irmãos, quanto dezenas de milhares de crentes há entre os habitantes de Judá, e eles são zelosos da Torá, lei. Atos 21, 20. Egésipo relata a morte de Jacó, Tiago, e o irmão de Yeshua, asseverando que em Páscoa, estavam reunidos muitos judeus gentios na Beit Hamikdash, lá no templo. Então alguns escribas e fariseus puseram Jacó no alto do templo para convencer a população de que Yeshua não era o Machia. Contudo, Jacó pregou com autoridade e ousadia, declarando que Yeshua é o Machia que há de voltar sobre as nuvens do céu. Nesta ocasião, muitos creram na mensagem de Jacó e começaram a louvar o filho de Davi, o que levou alguns escribas e fariseus a jogá-lo de cima do templo. Como Jacó não morreu com a queda, foi apedrejado. Mas ele, Jacó, Tiago, virando-se, ajoelhou-se e disse: eu te peço, Senhor Elohim, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Enquanto estavam assim apedrejando, um sacerdote, um dos filhos de Recabe, filho de Recabim, dos quais o profeta Irmiarro, Jeremias, havia dado testemunho, gritava dizendo: parai, que estáis fazendo? O justo roga por vós. E um deles, Terceirão, agarrou o bastão com que batia os panos e deu com este na cabeça do justo. E assim foi que sofreu o martírio, encerrando-na naquele lugar junto ao templo, e ainda se conserva sua coluna naquele lugar ao lado do templo. Jacó, Tiago, era já um testemunho veraz para judeus e para gregos de que Yeshua é o Machia. Após a morte de Jacó, o irmão do Salvador, os emissários, os apóstolos, se reuniram com o objetivo de escolher um novo líder, sendo eleito Simão, primo de Yeshua HaMashiach. Cita-se Eusébio de Cesareia, que se pautou na obra de Egésipo. Diz ele: depois do martírio de Jacó, Tiago, e da tomada de Jerusalém, que se seguiu imediatamente, é tradição que os apóstolos e discípulos do Senhor que ainda viviam reuniam-se de todas as partes num mesmo lugar, junto com os que eram da família do Senhor, segundo a carne, pois muitos deles ainda viviam. E todos celebravam um conselho sobre quem seria considerado digno de suceder a Jacó, Tiago. E todos, por unanimidade, decidiram que Simão, o filho de Cleopas ou Cleopas, mencionado também pelo texto do Evangelho, era digno do trono daquela Querrilá, congregação, por ser primo do Salvador. Ao mesmo segundo se diz, pois Egésipo, refere-se que Cleopas era irmão de José.
A escolha de Shimon ocorreu após a tomada de Jerusalém, ou seja, depois do ano 70 depois de Cristo. Evidencia-se que até então as lideranças permaneciam na mão dos judeus, todos da família terrena de Yeshua. Primeiro, o Machia é sucedido por Jacó, seu irmão de sangue. Segundo, Jacó é sucedido por Shimon, seu próprio primo, e também primo de Yeshua. Flávio Domiciano foi imperador romano durante os anos de 81 a 96 depois de Cristo, desencadeando severa perseguição. No final de seu governo, aos judeus discípulos de Yeshua, Domiciano ordenou a morte de todos os membros da família de Davi, recaindo a fúria do imperador sobre os descendentes de Ierudá, Judá, que era irmão do Salvador, segundo a carne. Reproduz-se mais uma vez a narrativa de Egésio, diz ele: da família do Senhor viviam ainda os netos de Ierudá, Judá ou Judas, seu irmão segundo a carne, aos quais delataram por serem da família de Davi. O Evocatus conduziu-os à presença do César Domiciano, porque este, assim como Herodes, temia a vinda do Machia. Perguntou-lhe se descendiam de Davi. Eles o admitiram. Perguntou-lhes então quantas propriedades tinham ou de quanto dinheiro dispunham. E eles disseram que ambos não possuíam mais do que 9.000 denários, metade de cada um, e ainda assim afirmavam que não o puseram em metal, mas que eram a avaliação de apenas